Boa noite. Boa noite. Nas 2 últimas décadas do século XX, é impressionante como o número de desempregados aumentou em todo o planeta. O Brasil anda passando por problemas sociais e o principal é o desemprego. O desemprego está em toda parte, gerando sofrimento em famílias e uma vida de miséria para muitas pessoas. Várias doenças eclodiram no século XXI, como ansiedade e depressão, causada pelo desemprego e afeta tanto fisicamente e psicologicamente o trabalhador. Milhões de pessoas estão à procura de emprego, são aquelas que tentam todos os dias comer e pagar as contas. No Brasil, a preocupação dos trabalhadores é grande. Segundo o IBGE, o Brasil tem 3,4 milhões de desempregados. A realidade é que temos hoje uma pessoa em cada família desempregada. Essa é a realidade que está muito próxima de todos nós. A que se deve tal situação? Seria isso um desemprego em massa, algo passageiro? O IBGE registrou o impacto maior do desemprego na população mais jovem. São mais de 7 milhões de brasileiros de 14 a 29 anos. Com toda dificuldade, a juventude brasileira tem autoestima baixa, menor do que a média latino-americana, e sem enxergar o futuro, não consegue se organizar para atingir seus próprios objetivos. A chamada autoeficácia. A taxa também é maior para as mulheres. Hoje, com a globalização, a informatização e as novas tecnologias, temos um problema de desemprego estrutural. Com a inserção das novas tecnologias, as máquinas substituíram os trabalhos de muitas pessoas. Mas não é o fato de adquirirem novas máquinas que justifica o desemprego no país. A crise econômica fez com que as organizações começassem a diminuir os gastos e o primeiro passo foi despedir os seus colaboradores. Para sobreviver à crise e ao mercado competitivo, as empresas começam a diminuir os seus custos. Porém, infelizmente, uma das maiores causas do desemprego no Brasil é a falta da qualificação profissional. Em tempos de crise, os primeiros cargos a serem cortados os gastos são os que podem ser substituídos por algo que custa menos, como máquinas e softwares, ou que podem ser exercidos por uma outra pessoa que já tem outra função em uma empresa. Para cada máquina instalada, 6 trabalhadores perdem emprego. Onde realmente a tecnologia ela é a causa principal dessa ruptura. Mas você tem, do outro lado, as empresas, de uma forma geral, sendo pressionadas por causa de custos, de produtividade, né? de racionalizar cada vez mais os seus processos para poder, no final, ao final de tudo, entregar algo mais barato. Então, quando eu tenho essa junção de pressão por preço, por custo, e tenho a tecnologia disponível, é isso que vai acontecer, não vai ter saída. Eu, qualquer um que esteja nesse mercado, vai ter que estar constantemente olhando para si, para o seu entorno e ver o que ele precisa aprender novo para poder realmente não ficar fora do mercado tão rapidamente. Olhar as tendências, né? Se atualizar. Não pode, vai ser uma época em que você não vai poder ficar parado. Existe uma espécie de percepção geral de que, por exemplo, a pesquisa e o desenvolvimento, a ciência e a tecnologia, o investimento em novas tecnologias produz desemprego. Eu tenho uma compreensão um pouco diferente. Por quê? Por várias razões. A primeira delas é que se isso fosse verdade e você tem um progresso acumulativo em termos de tecnologia desde o século XIX, enfim, desde a Revolução Industrial, você tem uma dinâmica, né, onde a tecnologia ela vai se aprimorando, ela vai se acumulando. Hoje a gente viveria numa sociedade onde a maior parte das pessoas é desempregada. Ou seja, esse raciocínio muito linear, ele não convence. Segundo o IBGE, os desalentados como ela atingiram seu maior nível desde 2012. São 5 milhões de brasileiros. Este contingente não aparece no número geral de brasileiros, que são quase 13 milhões de brasileiros, que continuam procurando trabalho. O número de trabalhadores que trabalham menos horas do que gostariam atingiu seu ápice. São 28 milhões de brasileiros. O número de pessoas que trabalham menos horas do que gostariam também bateu recorde. São 28 milhões de brasileiros. A gente pode atribuir a nova economia, a pessoas que estão dirigindo Uber,
Então elas estão se estabilizando em situações precárias. Isso obviamente vem de uma economia que está deficitária, que está fraca, atividade econômica fraca há muito tempo. Hoje, o grande fantasma que assombra a maior parte dos brasileiros é o desemprego. Que providência o governo está tomando para baixar o índice de 13 milhões de brasileiros desempregados no país? Quando eu falo, o IBGE me critica, né? São muito mais de 13 milhões de desempregados, infelizmente. Muito mais do que isso aí. Que a pesquisa não pega quem está mais de um ano sem procurar emprego, não pega quem recebe Bolsa Família também. Então, eu calculo mais de 25 milhões de desempregados. O problema que nós temos, a mão de obra é cara no Brasil. O custo da mão de obra é caríssimo no Brasil. Muito. Se não fosse aquela reforma trabalhista de pouco tempo, estaria pior a situação hoje em dia. Tá certo? E o salário é pouco para quem recebe e muito para quem paga. O que se produz aqui dentro acaba tendo um valor agregado muito alto. O que nós estamos fazendo? Acabamos de editar uma medida provisória conhecida como liberdade econômica, que tira o Estado de cima de quem produz, facilita as coisas para quem está produzindo. Em tempos de internet e redes sociais, muitas pessoas voltaram a buscar emprego desse jeito. Vai fazer quase um ano que eu estou procurando, até na área de telemarketing está difícil. O seguro-desemprego já acabou? Faz tempo. Estamos aqui hoje com o Márcio Roberto, gerente regional de uma indústria farmacêutica. Bom, quais os principais motivos do desemprego, do seu ponto de vista? Então, a crise econômica afetou muito o desemprego, muitas empresas fecharam, muitas empresas não fecharam, mas precisaram enxugar o quadro de funcionários. Então, a gente está passando uma época em que houve e ainda está tendo muitas demissões das empresas. Então, à medida que empresas vão fechando, enxugando quadros, acontece o desemprego. E quais são os requisitos mais procurados pelos empregadores dessa geração? Então, um dos requisitos principais na hora de buscar um candidato são requisitos pessoais, características pessoais. Porque entende-se que se você tem uma capacitação técnica ou você não tem, isso a gente consegue te dar um treinamento, consegue te ensinar. Agora, perfil profissional, isso é uma coisa que a gente não consegue te moldar. Então, algumas características como resiliência, ser uma pessoa que busca os objetivos, algumas características de pessoa. Isso é o que mais falta na hora de contratar funcionários. Quais são os tipos de empresas que mais estão desempregando pessoas? E quais os tipos que estão empregando? Então, a gente está passando por um período em que a tecnologia, a inteligência artificial, a robótica, está tirando algumas vagas de emprego, né? Então, aqueles serviços que são repetitivos, que são mecânicos, que são fácil de ser substituído por um robô, por uma máquina, por uma inteligência artificial, essas são as principais profissões que estão acabando, mas ao mesmo tempo estão surgindo outras. E para você, essa crise do desemprego tem fim? Tem solução? Então, tem fim. Eu acredito que à medida que o país for retomando a economia, for incentivando empreendedores individuais a abrirem empresas, a tecnologia vai avançando e vai surgindo novas vagas de trabalho que não existiam antes. A gente pode falar de Uber, que antes não existia, que agora existe, assim como a Airbnb, onde as pessoas alugam as suas casas para outras pessoas. Então, à medida que a tecnologia está tirando vagas, ela também está trazendo vagas. Então, isso já é um sinal de que vai melhorar logo, logo. E o que você recomenda para aqueles que estão desempregados, como cursos, especializações? É não ficar parado. Quem está procurando emprego não pode ficar parado. Tem que ter uma rotina como se estivesse trabalhando. Acordar 8 horas da manhã, senta no computador, vai procurar N lugares em que pode-se procurar vaga, sites que fazem o casamento entre empresas e o colaborador que está procurando vaga, fazer cursos de capacitação. Mas para você fazer um curso, primeiro você precisa ter foco. Você precisa saber o que você quer, quais são as áreas em que você quer atuar. Depois que você sabe disso, tem muitas oportunidades de curso que você faz sem pagar nada. Além de você fazer uma boa faculdade, uma boa pós-graduação, isso ajuda muito na hora da contratação. E na dificuldade atual de conseguir um trabalho, onde você indica que as pessoas procurem um emprego? Então, esse é um problema que é interessante a gente falar. Por
porque hoje em dia existe um descasamento entre quem está procurando emprego e quem está procurando profissionais para determinadas vagas. Algumas pessoas ainda permanecem procurando emprego de maneira offline, ou seja, com currículo de papel, deixando nas empresas, indo de loja em loja deixar seu currículo, mas hoje em dia as grandes empresas estão contratando principalmente através de site, de vagas. Então é importante que as pessoas entrem lá no site da empresa que quer trabalhar, né? Toda empresa tem uma vaga, trabalhe conosco, uma parte que fala trabalhe conosco, encaminha seu currículo por lá, fica atento aos aplicativos igual LinkedIn, que é uma novidade. As grandes empresas estão procurando por LinkedIn e as empresas estão procurando por esses meios eletrônicos e muitas pessoas estão procurando pelos meios não eletrônicos. Então, às vezes a vaga está lá precisando ser preenchida e uma pessoa precisando de emprego. Então, o empregador e o empregado precisam falar a mesma língua nesse momento. Eles precisam recorrer aos meios de procura e é o que não está acontecendo isso hoje, principalmente no que diz respeito à vaga muito técnica. Tem conhecidos que precisam de funcionário mecânico de máquinas pesadas, mexe com trator. Não acha. E ao mesmo tempo tem muita gente desempregada que às vezes tem essa capacitação. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Fiquem agora com o programa do Silvio Santos.